Olá, meu amigo Ismael, tudo bem? Olá, Rodrigo. Mais uma vez aqui no nosso podcast Caminhos da Terapia. Olha só, que legal, grande satisfação. E hoje, né, Ismael, a gente vai trazer um tema aqui para o público que é muito instigante e que merece uma provocação. Será que algum dia você já mentiu para o seu terapeuta? Pois é, que provocação é essa, né, Rodrigo? As pessoas às vezes nos perguntam, né? Perguntam assim, poxa, mas as pessoas quando fazem terapia, será que elas mentem? Será que elas falam a verdade para vocês? Essa é uma grande questão para a gente poder bater um bom papo, né? Tem gente que acha que não é possível mentir para o terapeuta porque ele é capaz de descobrir tudo e saber se a pessoa está mentindo ou não. São alguns, algumas fantasias que as pessoas têm sobre o processo de terapia e falar sobre isso é interessante. Muito legal, tema muito importante e que faz a gente refletir até sobre o papel, né, e a importância dessa palavra, né, desse comportamento que é a mentira, né? Qual é a função social e qual é a função no contexto terapêutico? Eu acho que é isso que a gente vai abordar hoje aqui no podcast. Muito bem, eu sou o Ismael Ferreira, sou psicoterapeuta Eu sou o Rodrigo Dias Soler, sou psicoterapeuta, e esse é o nosso podcast. Caminhos da Terapia. Então, Rodrigo, mais uma vez aqui no nosso podcast Caminhos da Terapia, com esse tema agora, né? Você já mentiu para o seu terapeuta? É uma provocação, mas também responde a muitas curiosidades. Pessoas que já me perguntaram, né, se era possível mentir, enganar um terapeuta ou não, não é verdade? E falar sobre isso me parece que é bastante apropriado, Rodrigo. Já foste abordado com perguntas assim? Com certeza, com certeza. Eu acho que a mentira é um comportamento social e como tal, né, ela vai aparecer no cenário da psicoterapia. Acho que a gente pode desmistificar essa questão da mentira enquanto comportamento, né, a partir de duas perspectivas, né, Ismael? A primeira, né, que a mentira ela faz parte de uma estrutura social na qual a gente vive, né? E a segunda é que o papel do psicólogo não é ficar procurando a verdade, mas o papel do psicólogo é realizar uma escuta atenta e compreensiva perante as situações que a pessoa apresenta. É claro que se a pessoa vier num contexto onde ela se sinta mais confortável em falar realmente aquilo que aconteceu, tudo se torna mais fácil. Mas Uhum. às vezes a pessoa não tem condições de falar essa verdade, né, Ismael? E a gente precisa entender esse movimento, né? Pois é, Rodrigo. Como tu falou, a mentira ela é um comportamento social, né? Um comportamento que as pessoas acabam tendo é, em muitos momentos da vida, né? Mentir faz parte do cotidiano das pessoas. Claro, sempre se atribui à mentira um valor negativo, né? Uhum, Se coloca, por exemplo, numa perspectiva talvez um pouco mais religiosa e cristã, uhum. né? De que o diabo seria o pai da mentira, né? Que mente Isso. desde o princípio, que engana. A mentira como uma forma de enganar, né? Talvez a gente tenha que pensar também, quando você fala com um comportamento social, a mentira mais complicada seria aquela que tem como finalidade exatamente essa, né? De enganar, de trapacear, né? Talvez essa seja a mentira que, digamos assim, faria mais mal do ponto de vista social. Uhum, Né? Mas tem aquelas mentiras que são mentiras do dia a dia, né? Você, por exemplo, sei lá, não está afim de ir a um evento específico que alguém convida e você inventa uma história para não poder ir, para não uhum. ir naquele lugar, né?
Então são coisas que às vezes a mentira serve para você poder se proteger, né, de Uhum. algumas coisas assim do ponto de vista mais social, né? Uhum. Eu vejo, Rodrigo, que as relações, quanto mais elas são relações de intimidade, Uhum. mais a mentira fica fora, Uhum. né? Eu acho que a Uhum. intimidade que a gente pode estabelecer nas relações vai fazendo com que a mentira fique do lado de fora, Uhum. porque a intimidade traz essa autenticidade maior, não é verdade? E eu estou falando isso porque a relação terapêutica é uma relação de intimidade. As pessoas vão na terapia para falar de Uhum. coisas muito íntimas, não é Isso. verdade? Uhum. E que a mentira no processo de terapia, a tendência, pelo menos, é que ela ocorra menos vezes, Uhum. né? Uhum. É que ela ocorra com menos frequência. Eu sempre, quando começo um processo de terapia, eu sempre digo, o processo é sigiloso. Na Uhum. primeira consulta eu falo sobre o sigilo, que já dá à pessoa o entendimento de que aquilo que ela vai falar, ele não será dito a ninguém. E por conta disso ela pode ficar um pouco mais à vontade para falar das suas coisas, na Sim. verdade? E que também é um processo que tem ausência de julgamento. Uhum. E por ter ausência de julgamento, como você muito bem colocou, ser uma escuta sobre, né, os questionamentos e as questões que as pessoas trazem, também faz com que haja uma necessidade menor de mentira. Mas a Uhum. pergunta persiste: será que a gente evita que as pessoas mintam em terapia? Eu Uhum. acho que não, Rodrigo. Não, senão a gente não seria psicólogo, né? Seríamos super-heróis, né, Ismael? Pois é, É verdade, porque veja só, eu acho que como tu colocou, né? Tem um filme muito legal para quem está nos ouvindo. Aliás, para a galera que está nos ouvindo aí ou nos vendo, né? Curtir, compartilhar e comentar também. Eu acho que são isso esses aí. esses lembretes. Mas tem um filme muito legal que é com o Jim Carrey e que se chama O Mentiroso, né? Verdade, filme antigo, muito bom. Muito legal, né? E a história desse filme é muito interessante porque o filho queria que o pai só falasse a verdade. E o pai, ao começar a falar a verdade, ele se vê em apuros significativos. Por quê? Porque nenhuma sociedade suporta, nenhuma estrutura social, né, suporta a verdade. E do ponto de vista psicológico, nós também não suportamos conviver com a verdade a todo momento, né? Então, acho que o trabalho do psicólogo é justamente fazer com que o sujeito se sinta confortável dentro dessa questão, para que ele possa se sentir num momento, né, adequado, poder colocar as questões que lhe incomodam. E aí entra muito, né, Ismael, que a gente fala que é o tal do manejo, né? Você, enquanto psicólogo, ir manejando a situação porque afinal de contas a pessoa não está no inquérito policial, ela não está num, num confessionário, ela está num contexto terapêutico, né, meu amigo? Pois é. Eu, eu entendo, né, que há certas ausências de verdades, né, no Uhum, processo de terapia que uhum. muitas vezes se dá por uma dificuldade que o paciente tem de confiar, né, no Isso. processo de terapia. Uhum, Porque não necessariamente o terapeuta vai julgar, né, mas há um receio do julgamento, um receio da interpretação do terapeuta, né? Do que ele vai pensar sobre o paciente. E dependendo daquilo que incomoda o paciente, ele pode ficar com muito mais dificuldade de dizer. Né? E diante de certos questionamentos que na terapia se faz, ele pode sim mentir. Né? Mentir talvez seja um comportamento na terapia da dificuldade de confiar, né? uhum, Da uhum, dificuldade de poder é, ter a leitura, né, de que na terapia ele pode falar sobre qualquer coisa. sim. Talvez a gente possa dizer, Rodrigo, que a mentira no processo de terapia ela tende a ir diminuindo na medida em que se
estreita o vínculo terapêutico, em que Isso. você se torna cada vez mais confiável como terapeuta. Eu acho que as mentiras diminuem, que Uhum. é aquilo que eu falei antes. Eu acho que as relações com maior intimidade, elas sempre vão se tornar relações cada vez com menos mentiras. E se a Isso. terapia ela se torna um espaço de um vínculo de terapia em que há uma confiança no terapeuta, as mentiras elas acabam sendo, pelo menos, em menor quantidade. Muito legal isso que você falou, né, Ismael? Porque também tem essa perspectiva, né? A mentira aparece muitas vezes quando a gente não se sente seguro, né? O esconder alguma coisa não está relacionado a uma perspectiva moral, né, de certo ou errado, mas está muito ligado a uma perspectiva de segurança, né? Perfeito. Então, quando você não se sente seguro, a tendência é que o teu número de mentiras aumente, né? Então, se no contexto terapêutico, né, a pessoa se sente segura, se sente confortável, né? Aí eu acho que entra uma questão muito legal, até depois a gente pode fazer até um podcast sobre isso, né? Que é a questão do manejo clínico. Porque às vezes, né, Ismael, a gente fica muito preso. E aqui eu vou ser bem polêmico, momento de provocação. Nós ficamos presos à abordagem, mas esquecemos de manejar a singularidade de cada ato na terapia, né? Sim. Então, muitas vezes a gente olha muito para o enfoque da nossa escola psicológica, mas não consegue entender o fenômeno da singularidade, né? Por exemplo, eu tenho pacientes que já têm uma certa idade e que é muito, muito mais difícil eles entrarem em assuntos num primeiro momento da terapia, porque, veja só, é admitir o fracasso de uma vida, de escolhas erradas, né? Então, é muito complicado. Então, a gente tem que quebrar essa resistência no acolhimento, né, Ismael? Pois é, não, é isso mesmo. Esse esconder as coisas na terapia, a gente precisa entender, como você falou, fora dessa questão moral, né? Uhum. E encarar realmente as dificuldades que a pessoa tem de se sentir segura para poder falar. É interessante pensar assim, né? Porque daí a gente consegue avaliar, Rodrigo, a mentira e dividi-la, né, em pelo menos duas perspectivas, que Uhum. é aquela pessoa que mente para enganar o outro, né? Deliberadamente, porque quer enganar, porque quer tirar vantagem do outro. Talvez a gente Uhum. pode encaixar isso numa perspectiva moral, né? Sim, Agora existe no consultório, principalmente, essa mentira ou essa ausência da verdade pela dificuldade de falar, né? dificuldade falando. De certos assuntos, né? Vou usar uma coisa muito simples assim, né? Que aparece no cotidiano. Vamos lá, uma pergunta bem difícil de ser respondida, mas que de repente alguém pode fazer no cotidiano, não Uhum. falando do processo de terapia, né? Assim, olha, já sofreu algum tipo de abuso? Uhum. E você diz, não, não sofri. Né? Quer dizer, você pode estar mentindo, você pode ter Isso. sofrido, mas é difícil abrir algo assim e Uhum. dizer para qualquer pessoa que você não confie, não é Isso. verdade? Então, às vezes, certas ausências de verdade são para proteção. E na terapia isso acontece, né? Uhum. Claro, na medida em que você vai estreitando o laço terapêutico e vai se mostrando como alguém confiável, o que pode acontecer e o que é importante que aconteça é que aquilo que antes não foi dito Sim. seja dito, né? Para que Isso. seja trabalhado, para que a pessoa possa resolver essa questão. Uhum. Exatamente. Esse é o movimento, né? Essa perspectiva que a gente pode ir trabalhando. Tem um outro ponto importante também, né, Ismael? Como que a gente vai enfrentando e até fica como dica, né, para as pessoas que estão nos ouvindo. Como que a gente pode ir enfrentando a questão da mentira nas situações, por exemplo, familiares, né? Eu acho que muitas pessoas, na minha visão, tá? Muitas pessoas acabam se equivocando quando elas se, ou das duas umas, ou se decepcionam com uma mentira quando ela é revelada, né? Ou cobram demasiadamente quando essa mentira aparece. Mas elas não conseguem muitas vezes entender o contexto dessa mentira, por que que ela está aparecendo. E aí o papel da terapia é muito interessante, porque
você está observando, ou você observa que existem muitas mentiras acontecendo, acho que é um bom sinal, um bom indicativo para você procurar por ajuda psicológica, né? Até para poder lidar com esse fenômeno. Os pais, pô, meu filho está numa fase de mentira, né? Então, vamos para terapia, vamos abordar essa questão para ver o que que essa mentira está comunicando, porque o grande erro das pessoas, né, Ismael, é achar que a mentira vem sozinha, mas ela vem junto com um monte de outras coisas, né, meu cara? Claro, vem com muitas coisas, sim. Vem às vezes com uma imposição colocação dos pais, né? De uma Aham. imposição dos pais, de um posicionamento muito rígido dos pais, né? E os filhos não conseguem corresponder e por conta disso acabam não dizendo aquilo que realmente acontece com eles ou o que eles realmente pensam, né? Uhum. Então é como você falou, acho que a mentira ela comunica alguma coisa que muitas vezes precisa sim ser trabalhado no processo de terapia. Muito bem Exatamente. colocado, Rodrigo, muito bem colocado. Bom, tem uma questão aí para a gente poder pensar também, talvez um pouquinho mais, mais solta, assim, né, para a gente poder refletir e também responder, que é aquela ideia que as pessoas têm, Rodrigo, de que o terapeuta ele vai conseguir identificar as mentiras colocadas em terapia, né? Uhum. Como se ele fosse alguém capaz de saber se a pessoa está mentindo ou não, né? Isso. Eu vejo isso até às vezes em certas situações com pessoas comuns no dia a dia, né? Uhum. Por exemplo, aconteceu muito comigo, né? Ele é psicólogo, tu é psicólogo, então, né, um certo receio de falar as coisas como se nós estivéssemos interpretando, analisando e entendendo aquilo que está por trás das palavras, Uhum. né? E eu acho que a ideia de que o terapeuta ele vai conseguir identificar todas as mentiras, não que a gente não possa até identificar algumas coisas, mas é uma visão muito equivocada, como se nós tivéssemos uma bola de cristal capaz de saber aquilo que as pessoas estão escondendo. Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que esse é um dos maiores mitos, né, que existe, assim como o mito da doença mental, né, de que a psicologia é só para louco, né? Na Uhum. verdade, o que acontece é exatamente esse processo. Quer dizer, nós não estamos aqui para arrancar as verdades das pessoas, mas estamos aqui para favorecer que essa verdade consiga sair de uma maneira tranquila, suave, né? De uma Uhum. maneira, Uhum. digamos assim, saudável, né? Porque muitas vezes é tão difícil, né, Ismael, a gente guardar, reprimir, né, e Uhum. controlar as situações que acontecem no nosso dia a dia. E a gente precisa, sim, desse modelo. E aí eu insisto, né, para aqueles que ainda estão com alguma dúvida, ou enfim, a psicologia ou a psicoterapia, ela é indicada para a qualidade de vida, para a gente se tornar melhor, né? Não Uhum. é só para Uhum. tratar a doença. E eu acho que Sim. esse ponto é importante de se destacar para as pessoas, né, Ismael? Uhum. Eu sempre reflito e digo assim, tem uma frase de uma música do Legião Urbana, Aham. né, que diz assim, mentir para si mesmo é a pior mentira, né? Eu acho que essa é Isso. uma, se fosse pensar numa perspectiva existencial, seria o movimento da má fé, né? Uhum. Mentir para si mesmo. Ou a tentativa de sustentar uma mentira para si mesmo, você não consegue sustentar, fica sempre duvidando dessa mentira. Mas assim, eu acho que quando você leva a mentira para o processo terapêutico, que é um local, um momento, uma Uhum. condição ali que é dada para você poder se desvencilhar de todas as suas questões, né, morais e colocar realmente o que acontece com você, quando você faz esse movimento e se orgulha dele, na verdade, né, Ah, de sim. se orgulha de mentir na terapia, e tem pessoas que se orgulham, já ouvi muito isso, de conseguir ter mentido para o terapeuta, na verdade está mentindo para si mesmo, né, porque está usando o tempo da terapia Isso. para achar que nesse tempo ela está enganando, ela poderia estar se trabalhando, poderia estar revendo e vendo as suas questões, mas Uhum. está ali muito mais querendo ter uma disputa. Nós não estamos lá para disputar nada, Isso. né? Para fazer com que as pessoas, né, gostaria de dizer assim, descobri que você mentiu, né? Não é a Isso. nossa função.
Nossa Uhum. função é ajudar as pessoas que querem ser ajudadas. Muito legal isso que você falou, né, Ismael? Porque vem desse papel. Eu acho muito bacana, não só na terapia, mas assim, uma coisa banal, né? Que é a questão do exame psicotécnico, né? Muitas pessoas Uhum. se orgulham assim, eu vou enganar, eu vou, É verdade. eu vou ludibriar. Até tem vídeos, né, antiéticos, por sinal, né? Tem vídeos que tentam, assim, estimular as pessoas a como mentir num exame psicotécnico, né? Enfim, Uhum. na verdade, você falou uma questão bem importante. A pessoa está mentindo não é para o psicólogo, mas é para ela mesma. Ela ainda Pois é. está ali naquele universo, né, onde ela se recusa a enfrentar aquilo que ela pode e deve fazer, né, Ismael? Uhum. E numa avaliação assim, né, psicotécnica ou avaliações, né, eu acho que o próprio nome já diz, né, é uma avaliação psicológica, né, Rodrigo? Uhum. É diferente da terapia. A terapia não é uma Isso. avaliação psicológica. A terapia é um Uhum. momento que você pode se sentir à vontade para falar sobre aquilo que você sente e que você quer Uhum. trazer para a terapia, né? Exatamente, é esse mesmo. Esse é o caminho, né? Esse é o Uhum. sentimento. Uhum. Muito bem. Bom, essas reflexões eu acho que são importantes, provavelmente devem ter ajudado aí algumas pessoas a entender melhor como é que se dá esse processo de terapia e desmistificar um pouquinho essa coisa, né, da mentira dentro do processo terapêutico. Maravilha, maravilha. Sempre muito legal, assim, e volto a dizer, assim, para a galera apoiar o nosso projeto, né? Curtir, comentar, compartilhar, que o Caminhos da Terapia está se consolidando aí como um espaço, né, de diálogo e de produção aí para as pessoas que querem compreender um pouco esses fenômenos, né, psicológicos no dia a dia, né, Ismael? Pois é, estamos nas plataformas do Spotify, do YouTube e estamos aí já com vários episódios desde o início do ano. Estamos nos consolidando aí como um espaço de discussão, de diálogo, né? de conversa sobre o processo de terapia. Um grande abraço, Rodrigo. Até o nosso próximo podcast. Grande abraço, Ismael. Um abraço, galera. Valeu.